Olá, alguns dias atrás, o Metrópolis teve a oportunidade de ir até Foz do Iguaçu, no Paraná, para conhecer de perto a usina hidrelétrica Itaipu Binacional, responsável por cerca de 10% da energia brasileira e de quase 90% da energia paraguaia. Para apresentar hoje para o nosso público um pouco mais da dimensão do que representa essa usina, que acabou de completar 50 anos em maio, nós trouxemos hoje ao estúdio do Metrópolis, em Brasília, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri. O prazer é todo meu. Diretor, para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer a usina, o senhor poderia apresentar os dados, alguns números gerais, como, por exemplo, recentemente a usina atingiu a marca de 3 bilhões de megawatts-hora nesse acumulado. Então, o senhor poderia apresentar esses dados para a gente? A Itaipu ela é surpreendente em dois fatos. Primeiro, no aspecto físico, né? Ela já foi a maior usina hidrelétrica do mundo quando ela foi pensada e começou a produzir no ano de 84. É claro que, com o tempo, a China, que copiou todos os detalhes de Itaipu, tem hoje a maior usina, que é de Três Gargantas. Então, nós somos hoje a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Em termos de produção de energia limpa, nós somos a usina que mais produziu energia limpa no mundo, que são os 3 bilhões de megawatts-hora, completados agora dia 11 de março deste ano. Nenhuma outra usina produziu isso em nosso planeta. Além disso, ela tem algumas características importantes. Qual é? Nós somos uma usina a fio d'água. Ou seja, normalmente a usina tem um rio, né? Você tem a usina e o rio passa por ali. Nós não, nós temos um reservatório. Um reservatório de mais de 130 quilômetros, onde a usina ela é responsável também pela manutenção, pela qualidade do meio ambiente, da fauna, da flora, para gerar essa energia. E essa energia que nós geramos, eu acho que isso é um dado importante, ela é metade do Brasil e metade do Paraguai. A Itaipu ela é uma empresa binacional. Portanto, a Itaipu não é brasileira, nem é paraguaia. Ela é regida por leis próprias, ela tem uma constituição própria, que é o Tratado de Itaipu, que é de 1974, que completou agora 50 anos, e a partir das experiências internacionais foi construído um modelo de gestão dela. Portanto, em termos de construção física, ela é uma revolução. Estávamos conversando há pouco. Você imaginou há 50 anos atrás fazer uma usina daquele tamanho? Não tinha software, não tinha calculadora científica. E isso, por outro lado, tem uma grande vantagem. Hoje, os programas de computador calculam qual é o mínimo que tem que ter de cimento e você faz a obra. Como aquele tempo não tinha, na dúvida, colocava mais. Então, é por isso que ela hoje, aos 50 anos, é jovem, não tem problemas de manutenção, óbvio que tem muito investimento, e ela consegue ser um diferencial para o planeta. Tem uma outra revolução, tão importante quanto, é a experiência de integração de dois países. Isso também é inédito. A água, normalmente, ela é responsável por guerras no nosso planeta. Em Itaipu, ela é responsável pela paz. Para construir a usina, metade do Paraguai e metade do Brasil, a direção da usina também é metade do Paraguai e metade do Brasil. Assim como eu sou o diretor-geral brasileiro, tem um diretor-geral paraguaio. E são 50 anos convivendo. E as diferenças são gigantescas. Você imagina, aliás, o tamanho da usina. O Paraguai não tem 7 milhões de habitantes. O Brasil tem 204 milhões de habitantes. As dificuldades que o Paraguai tem é uma, nós temos outras. Então, as diferenças são muito grandes. E, mesmo assim, nós aprendemos a conviver, a respeitar a opinião de um país em relação ao outro, e isso tem proporcionado um respeito do mundo muito grande por essa experiência, de provar que a integração entre os países é possível e pode ser muito bem sucedida. O papel que a hidrelétrica tem hoje mudou em relação à época em que ela foi construída e ela acaba funcionando hoje mais como uma espécie de bateria ou backup para as fontes de energia solar e eólica, que tem um caráter intermitente. Então, o senhor poderia explicar qual é o papel que a usina tem hoje, no ano de 2024? Até 15 anos atrás, a Itaipu representava 25% da produção de energia elétrica em nosso país. Nesses 25 anos, claro, a economia cresceu, consequentemente, nós diminuímos a participação. Mas não foi só por isso. Houve um crescimento rápido nos últimos 10 anos das energias chamadas alternativas, a eólica e a fotovoltaica. Nos dias de hoje, por exemplo, um dia como hoje que estamos conversando, a energia eólica e fotovoltaica é responsável por mais de 30% da produção de energia para o nosso país. Consequentemente, essa energia, que é mais barata,
mais limpa, portanto, muito positiva, ela vai ocupando um espaço que a energia hidroelétrica, que é o caso de Itaipu, proporcionava. Mas há aí um grande problema, porque tanto a fotovoltaica como a eólica, ela não é uma energia firme. Se os ventos pararem ou se fechar para a chuva, você não tem a produção dessa energia. Nesse novo conceito, Itaipu, que produzia 25%, hoje produz 10%, mas ela tem um papel estratégico maior do que ela tinha antes, porque hoje ela é um backup. Vamos traduzir para o popular, um corpo de bombeiros. Sim. Ela está ali, quietinha, produzindo seus 10%, mas se cair uma torre, se o tempo fechar e não tiver vento, a demanda por energia vai acontecer na hora. A Itaipu responde a isso. Ela consegue suprir essa demanda extra, né? Exatamente. Então, nós somos aqueles que garantem a energia firme, que nós chamamos. No exemplo do copo d'água, né? As energias alternativas, elas podem até deixar o copo quase cheio, mas quem sempre vai garantir o copo absolutamente cheio é a Itaipu com a sua energia firme. Diretor, no início de maio teve o anúncio de um acordo para a tarifa de Itaipu para os próximos 3 anos, 2024, 2025 e 2026. O que isso significa para o consumidor? O senhor poderia falar se a energia vai ficar mais barata? Como que vai ficar isso na ponta da linha? A energia, o preço de Itaipu da sua energia, nas últimas décadas, girava em torno de 22,6 dólares. Esse valor levava em conta a dívida que Itaipu tinha, que era muito alta, o custo de produção e mais o investimento na área ambiental que ela é obrigada a fazer desde 2005. Em fevereiro de 2023, foi encerrada essa dívida. Portanto, o valor da energia produzida caiu. Então, de 22,60, nós conseguimos reduzi-la, o ano passado, no ano de 2023, para 16,71, uma redução de 26%. Sim. Entretanto, a expectativa do governo brasileiro, a pedido do presidente Lula, era baixar ainda mais a partir desse ano. A nossa expectativa é chegar em torno de 14 dólares, 14,77. Mas aí é um desafio histórico. Como o Tratado de Itaipu diz que a energia que uma parte não consumir, a outra é obrigada a comprar, 50% da energia é do Brasil, 50% da energia produzida é do Paraguai. O Paraguai consome apenas 15% dessa energia. Os 35% restante, ele vende para o Brasil. Nesse sentido, ele quer uma tarifa muito cara. E nós queremos uma energia muito barata. Somos sócios, não dá para impor sobre o outro. Então, é uma negociação que vai muito longe. Dessa vez, o Paraguai queria 22,60, queria subir. Nós conseguimos, por conta da negociação, manter a tarifa. Portanto, para os anos de 24, 25 e 26, não terá nenhum tipo de aumento e a tarifa cobrada será a mesma do ano de 23, 16,71. Essa é a tarifa. Qual é a outra boa nova, além de que não terá aumento? A partir do ano de 2027, o Paraguai não será mais obrigado a vender a sua energia para o Brasil. Para o governo. Para o governo, porque nós vamos mudar o tratado, mudar o anexo C do tratado. Com isso, o Paraguai pode vender essa energia excedente para a iniciativa privada do Brasil. O setor industrial, em especial, que consome muito. Isso significa que vai haver mais competitividade? Vai haver mais oferta de energia no Brasil, com isso o preço tende a cair, e, ao mesmo tempo, ela não vai ficar brigando com a parte brasileira de Itaipu pedindo uma tarifa alta, porque o que vai determinar a tarifa da parte paraguaia é o mercado. Consequentemente, nós vamos poder aplicar o preço de custo. Hoje seria em torno de 12 dólares. Portanto, nós temos condições de crer que em 2027 a tarifa de Itaipu caia de 16,71 para em torno de 12 dólares, que é uma queda substancial. Certo. Mas então, após 2026, os cálculos vão ser feitos dessa forma, através do mercado livre? O senhor poderia explicar melhor como Vamos lá, não é assim. Depois? O cálculo da tarifa, ele tem, no Tratado de Itaipu, uma maneira de calcular, chama CUSE, né? Que é o custo que se usa da utilização do serviço de energia. Esse CUSE tem uma fórmula no tratado. Entretanto, à medida que a dívida foi diminuindo e por pressão do Paraguai, a gente pegava a fórmula e ainda colocava algo mais para investimento ambiental, por conta da briga do Paraguai para obter uma tarifa mais alta para investir no financiamento do desenvolvimento do seu país. Como o Paraguai não vai mais vender para o governo brasileiro, vai vender para o mercado, ele não vai mais brigar pela tarifa. Então, a gente vai usar a fórmula tradicional.
Então, não vai ter essa briga por uma tarifa mais alta pelo interesse do Paraguai. Com isso, a gente vai usar a fórmula, chamada CUSE, e essa fórmula hoje, nesse momento, ficaria em torno de 11 dólares. Mas digamos que você queira $1 a mais para fazer investimento ambiental, 12 dólares seria um valor bom, permitiria manter alguns investimentos na área ambiental que são importantes para a vida da usina pelas suas características e, ao mesmo tempo, permitiria uma redução substancial dos 16 que estão praticados para os 12. Agora, se me permite, a matemática tem que tomar alguns cuidados com a matemática. Em uma das suas perguntas, eu disse que nós representamos 10% da energia produzida no Brasil. Ponto, 10%. Isso quer dizer, se nós conseguirmos reduzir a tarifa de Itaipu em 40%, no seu bolso vai resultar em 10% dos 40%. Portanto, 4%. É importante destacar isso, senão a população fica esperando, puxa, era 20%, caiu para 16%, caiu para 11%, mas a minha conta veio só 3%, 4% de desconto. Por quê? Porque a Itaipu não produz a energia do país, sim, ela produz só 10%. E 10% da queda é essa taxa. Então, seria em torno de 4%. Certo. E ainda podem incidir alguns fatores, né, externos e intercorrências, eventos climáticos, claro, que também podem impactar na tarifa. Né? Exatamente. Esperamos que não. Esperamos que o caso do Rio Grande do Sul seja um caso isolado. Itaipu tem uma vantagem sobre isso. Desde 2005, ela tem como prioridade, além de produzir energia, fazer uma forte política ambiental. Até pela característica de Itaipu. Um reservatório muito grande, uma fauna e flora importante. A água é matéria-prima da nossa usina. Pelas suas características particulares, nós investimos muito em políticas ambientais. Portanto, o risco de ocorrer na usina de Itaipu, que está ocorrendo em algumas usinas do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito menor. Porque o respeito ao meio ambiente em todo o oeste do Paraná e agora em todo o Paraná é muito maior. E não é um mérito da nossa gestão. Isso, nos últimos 30 anos, isso tem acontecido, indiferente de quem é o governo, indiferente de quem é o diretor, todos têm um compromisso muito grande com a política ambiental e com a preservação do reservatório. O senhor mencionou agora o Rio Grande do Sul e tem uma proposta de Itaipu ajudar o estado que é vizinho ao Paraná. Além das doações, do envio de embarcações, de bombeiros, seguranças, tem também um projeto, uma proposta de destinação de 1,2 bilhão de Itaipu que viria dar conta de comercialização da usina. Tem novidades sobre isso? Como é que está a negociação? Essa primeira etapa que você já citou, que foi a primeira, que vamos chamar emergencial, bombeiros e barcos, cumpriram o seu papel, voltaram. A arrecadação de roupas, de cobertores, que era a segunda etapa, também fizemos. Também nós fazemos parte do grupo da Associação Brasileira de Barragens, porque nós temos que cuidar também do que está acontecendo no Rio Grande do Sul com as barragens que lá estão. Então, também nós participamos do grupo que dá atenção às barragens. Mas, sem dúvida nenhuma, a boa notícia é esse 1,2 bilhão de reais. Esse recurso é um recurso que, na verdade, é da população brasileira. Nós acertamos uma tarifa, que conversamos até agora, e a tarifa é cobrada da população. No final do ano, faz-se um encontro de contas. O quanto a população pagou e quanto era para pagar. Se a população pagou a menos, você cobra no ano seguinte, aumentando a tarifa. Se ela pagou a mais, é devolvido a ela. Portanto, em torno de 40, 50 centavos seria devolvido para cada cidadão ou cidadã que pagaram a tarifa de Itaipu. Esse recurso, que é insignificante para cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, somados, 1,2 bilhões de reais. Bom, 1,2 bilhão, isso permite que você faça a diferença lá. Então, a ideia do Ministério de Minas e Energia, junto com a Casa Civil, coordenado, lógico, pelo presidente Lula, é de pegar esse recurso e isentar a conta do Rio Grande do Sul, dos mais pobres, subindo, e a ideia é isentar até o final do ano. Então, não é de graça, é esse recurso da população, dinheiro público, que é transferido para lá de forma a não ser cobrada a conta. Ou seja, o recurso vai para as distribuidoras que teriam que cobrar essa conta de energia. Afinal de contas, elas precisam receber. Esse projeto ele já está muito bem desenhado, ele está agora nas negociações do Ministério de Minas e Energia e Casa Civil e deve ser anunciado pelo presidente Lula, os seus detalhes em breve. Ainda é um boneco que está sendo desenhado, mas creio que deve ser muito em breve anunciado, até porque as contas começam a chegar agora às casas das famílias. Sim. Então, a ideia é fazer esse abatimento na conta até o final de 2024? Se o recurso assim o permitir, porque nós temos um valor dado.
pelos cálculos aproximados, é possível que chegue até o final do ano, escolhendo, lógico, dos mais pobres para as maiores contas. E a população teria algum compromisso de devolver esse recurso? Não. Não há como. A verdade, essa decisão do presidente Lula de criar um ministério extraordinário para acompanhar é porque como é que você vai pegar de volta essa conta das pessoas que tiveram suas empresas destruídas? Ou pior, a sua casa destruída. Então, nós estamos vivendo um momento no Rio Grande do Sul, e todo o governo Lula está comprometido com isso, é de olhar para o Estado, pensando estruturalmente como retomar o Estado. Então, agora, o primeiro ponto é esse, tirar as águas, baixar o nível da água, o aeroporto voltar a funcionar, as empresas voltarem a funcionar, darmos condições para as pessoas consumirem, para a economia voltar a girar, e, lógico, abrigo e casa para as pessoas. Isso é um trabalho concentrado das estatais e também dos ministérios. A população gaúcha pode esperar que esse anúncio saia ainda nesse semestre, ou seja, até o final de junho, ou só no próximo semestre? Já tem alguma data, algum spoiler? Não é tão simples. Quem vai determinar a data é o presidente da República. É claro que o presidente da República está muito comprometido. Todos os dias ele tem reunião tratando do Rio Grande do Sul. Eu creio que isso deve ser anunciado até o final do primeiro semestre. Os estudos estão indo muito bem, o compromisso do presidente Lula e seus ministros é muito forte neste caminho, e inclusive o Paulo Pimenta, que é o ministro especial, conversei com ele hoje, também estava discutindo comigo alguns detalhes. Eu creio que no primeiro semestre deve ser anunciado. A partir de junho, a partir de maio? Ainda não é possível, porque os cálculos não estão encerrados ainda. O senhor falou também sobre a questão das barragens. A gente sabe que o Brasil já teve alguns episódios de acidentes com barragens recentemente. Quais são as ações, os programas que Itaipu adota nesse sentido de promover a segurança das barragens? É muito diferente a realidade de Itaipu, por exemplo, do que aconteceu em Minas Gerais. Minas Gerais foi um problema técnico, né? Eu, particularmente, acho que foi um absurdo que aconteceu lá, porque é um problema de gestão da empresa e responsabilidade da empresa. O caso do Rio Grande do Sul é outra realidade, né? Não tínhamos controle disso. Itaipu tem uma vantagem. Primeiro, pelo seu tamanho, pela estrutura que ela foi construída. Segundo, como ela trabalha, conforme disse, fio d'água, ou seja, ela é um reservatório. Então, nós acompanhamos toda a produção e aumento da carga de água, tanto a guisante como a jusante. Ou seja, você já viu aquela história que águas passadas não movem moinho? Movem usinas, porque são várias usinas que tem no Brasil e a água vai passando por essas usinas. Portanto, nós acompanhamos esse período de cheias, não aqui na região apenas, mas por todo o processo. Consequentemente, nós sabemos com muita antecedência se a água vai subir, se ela não vai. Por exemplo, o vertedouro. As pessoas, quando vêem uma foto da usina, sempre elas veem uma foto linda da usina descendo água do lado. Aquilo é exceção, aquilo não é regra. O verter a água é quando a água vai subir, está acima do máximo de segurança, nós abrimos as comportas e a água desce para o leito do rio sem produzir energia. As fotos são lindas, é muito bonita a cena, mas aquilo é dólar que vai embora, porque é a água que você poderia gerar energia e não está gerando porque tem excesso de água. Por ter o nosso vertedouro, isso está resolvido. À medida que nós acompanhamos, muito antes, se a água vai subir ou não, a gente já prepara e abre o vertedouro e a água sai. É mais simples. Outra coisa que nós fazemos, como isso ocorre, não é frequente, mas ocorre, existe uma população ribeirinha, em especial no lado paraguaio, que culturalmente moram à beira do lago. Isso há décadas, suas famílias. E eles se recusam a sair de lá para morar num lugar mais alto. Então, nós temos que acompanhar, nós temos um grupo que trabalha cheias, porque quando há essa perspectiva, nós vamos nessas comunidades, recolhemos a população, levamos para outro lugar e, quando baixa a água, buscamos e trazemos de volta. Então, tem todo um procedimento, toda uma estrutura técnica, altamente qualificada, não só na mão de obra, mas também em termos de informática, para atender isso daí. Então, eu diria a você que a Itaipu, pelas suas características muito particulares, ela é muito preparada para isso. E, por fim, nós estamos investindo em atualização tecnológica, que também é fundamental, né? A tecnologia é tudo. Como a Itaipu começou a ser construída nos anos 70, ela é analógica. Então, nós estamos fazendo uma transição que vai durar 17 anos para que a gente possa aplicar toda a inovação tecnológica que o mundo tem na usina.
Isso é feito a cada ano, com muito cuidado, cada equipamento, de tal maneira que ela está sempre um pouco além daquilo que pode acontecer. Por isso que nós somos preparados e temos o reconhecimento do mundo todo no que se refere à segurança de barragem. E no campo dessas ações socioambientais, a gente sabe que tem um plano de transformação ecológica que está sendo tocado pelo governo. Como a Itaipu se insere nessas discussões de desenvolvimento sustentável e de aplicação não só no Brasil, mas também no Paraguai? Na verdade, o presidente Lula coloca a transição climática, inovação tecnológica e também da questão energética como pauta do governo dele, né? Isso é tão forte que quem cuida da transição energética e da questão climática está no Ministério da Fazenda, para ver a importância que o presidente dá a isso. A realização do G20 este ano aqui no Brasil, na Amazônia, é outro símbolo muito forte disso. Itaipu, ela é uma empresa estatal, portanto, ela está absolutamente conectada com a política do governo federal. Só que nós temos uma região relativamente determinada e uma missão. Qual é a região? São 434 municípios, 399 do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul, que nós atendemos. Como é que nós fazemos isso? É importante perceber que, na essência, a nossa preocupação é a manutenção do reservatório. Há uma previsão hoje que a usina tem em torno de 194 anos de vida. Para que ela tenha essa idade, ou possamos ampliar essa idade, é preciso que não haja assoreamento do reservatório. Precisamos conter a entrada de resíduos no reservatório. Então, há uma análise técnica que mostra que esses 434 municípios emitem resíduos e nós investimos nesses municípios em políticas ambientais, tais como curva de nível, as estradas rurais com asfalto, investimento em energia solar em próprios públicos, incentivo à agricultura orgânica, né, e a preservação do meio ambiente, educação ambiental, que nós investimos muito nisso. Então, há toda uma política absolutamente casada com a política nacional, só que direcionada para o nosso território, voltado exatamente à questão do meio ambiente e à preservação da usina. Isso implica a geração de emprego, porque tem os efeitos sociais, a manutenção do meio ambiente e a nossa inclusão, não só do programa nacional que o presidente coloca, como a pauta do mundo. Hoje o mundo discute a crise climática e nós fazemos o nosso papel. Só para você ter uma ideia, os investimentos que fizemos no ano de 2023, junto aos municípios, na política ambiental, chega a casa de 930 milhões de reais. Isso só nos municípios, fora outros investimentos que nós realizamos. Diretor, no campo desse desenvolvimento tecnológico, na visita que nós fizemos à Foz, a gente teve a oportunidade de visitar o Parque Tecnológico Itaipu, PTI, que desenvolve vários projetos de tecnologia, né? Como, por exemplo, o Spot, que é um cão-robô que age ali na inspeção fabril, em atividades que são um pouco mais inseguras para o ser humano. E nós também visitamos uma central de bioenergia que é movida a partir dos dejetos da suinocultura. O que esses projetos representam em termos de impacto financeiro e também social? Impacto financeiro, em termos de retorno para Itaipu, nenhum. Nenhum. A ciência no Brasil, ela é financiada pelo Estado brasileiro. Infelizmente, o empresariado não investe em inovação tecnológica como em outros países desenvolvidos. Nós chamamos de P&D, né? Pesquisa e Desenvolvimento. O que há de pesquisa e desenvolvimento no Brasil é feito pelos órgãos públicos, em especial pelas universidades públicas. O Parque Tecnológico Itaipu nasceu há 20 anos atrás para melhorar a qualidade da usina. Inovação de peças, melhoria de equipamento, inovação em alguma forma gerencial. Só que ela foi tomando corpo. O PTI, o Parque Tecnológico, acabou ficando um gigante. Hoje ele tem 600 funcionários, vocês viram as várias áreas que nós atuamos, temos parceria com grandes empresas mundiais na área de inovação tecnológica, somos visitados constantemente, temos parcerias com o FINEP, com o CNPq, com outros países. Inclusive, dia 17 agora, de junho, nós vamos inaugurar outra experiência nossa do CBiogás, que você conheceu também, vocês foram para Toledo, a produção alternativa de energia a partir de dejetos. Nós temos uma parceria com a Alemanha. Então, tudo isso, o que nós estamos tratando é um olhar para o futuro de Itaipu. A usina hidrelétrica ela vai aguentar 200 anos. Só que a inovação tecnológica nos permite ampliar a produção, se não da maneira hidroelétrica, mas com hidrogênio verde,
que é nós já temos, você conheceu também, uma pesquisa muito grande, são mais de 20 anos de hidrogênio verde. A questão da geração de energia a partir ali de carcaças suínas, que é uma coisa fantástica. Esse exemplo é importante ressaltar à população. Os produtores daquela região tinham um problema com o meio ambiente sobre onde jogar fora as carcaças. A destinação, né? A destinação. E acabou invertendo. Ele não só foi resolvido a destinação, como transformou essa carcaça em combustível, gerando energia para essa mesma população que precisava. Esse tipo de coisa tem crescido muito, não só dentro da usina, como também em toda a região oeste, onde nós estamos desenvolvendo. Além, então, do biogás, além do hidrogênio verde, nós estamos iniciando uma experiência agora, isso em parceria com o Paraguai, sobre a produção de energia solar no fio d'água. Como nós temos um espaço de reservatório muito grande, já tem experiências no Brasil bem-sucedidas de você usar a placa solar no lago. Com isso, há muito espaço para se fazer, podemos, com isso, produzir uma grande quantidade de energia que pode, inclusive, ajudar a, digamos, produzir energia para toda a estrutura de Itaipu, de tal maneira que nós vamos ter um excedente para oferecer ao país. Essa é uma experiência mais rápida, porque já existe um acúmulo de conhecimento. Nós esperamos, em setembro deste ano, iniciar já as experiências e, quem sabe, no decorrer do ano que vem, nós já podemos tratar isso de uma forma de uma produção mais industrial. Uma grande quantidade, seria quase que uma fazenda de produção de energia solar, só que no fio da água de Itaipu. A gente já tem 50 anos de construção da usina, 40 anos de operação da hidrelétrica. O que o senhor espera para os próximos 50 anos? Há um desejo do presidente Lula, e eu tenho essa expectativa, da usina ser também um exemplo de integração da América Latina. Com o processo de globalização da economia, não há como pensar um país sozinho fazer disputa de competitividade, de inserção internacional. Nós temos dentro da usina uma universidade federal, chamada UNILA. Ela ficou, nos últimos 6 anos, paralisada a obra, embora a universidade exista, mas em condições precárias. Nós vamos terminar a obra dessa universidade. Numa negociação com o atual presidente do Paraguai, Santiago Penha, nós vamos fazer a primeira universidade binacional. Então, a UNILA, ela não vai ser só do Brasil, não será uma universidade federal brasileira, será uma universidade binacional para que a gente possa preparar a juventude, não só do Brasil, que ainda tem boas opções de universidades, mas Paraguai, do Chile, de toda a região, para que eles possam estudar conosco para o avanço da inovação tecnológica. A Itaipu, além de produzir energia de qualidade, barata, além de garantir a estabilidade do meio ambiente, ela será um grande instrumento de inovação tecnológica, pela universidade, pelo parque tecnológico e por tudo que possa surgir a partir daí. Então, nós teremos a ideia que a gente seja um grande irradiador de desenvolvimento a partir de novas tecnologias. Politicamente, o que o senhor vislumbra em termos de problemas de continuidade ou de algum tipo de mudança de acordo? Por exemplo, a gente falava da questão da tarifa. Após 2026, a partir de 2027, no Brasil, a gente pode ter um novo governo. Como isso interfere politicamente dentro das decisões da usina? Sobre a tarifa, é pouco provável que é um tratado de altas partes, que nós chamamos, né? O Ministério das Relações Exteriores dos dois países é que fecharam esse acordo de tarifa e as altas partes, os tratados são respeitados indiferente qual o governo da hora. Então, no que se refere tarifas, não creio que poderá ocorrer mudanças. Sobre a gestão, sim. Durante o governo passado, o governo Bolsonaro, havia já estudos internos para trabalhar com a possível privatização de Itaipu, ou de setores de Itaipu. Particularmente, eu acho uma loucura. Uma empresa que é o backup da economia brasileira, né, que tem um papel estratégico, sendo privada, imagine o preço da tarifa que vai. Quando precisarem, a tarifa vai lá em cima. Então, o governo da hora pode mudar, sim, o planejamento. É claro que nós temos um planejamento que não leva em conta a eleição ou reeleição do presidente Lula. Isso é da democracia, isso não há o que discutir. Mas nós temos um planejamento estratégico para fazer de Itaipu tudo isso que eu lhe respondi anteriormente, sempre sendo uma empresa 100% pública, tanto pública paraguaia como brasileira. Se isso for alterado, toda essa visão histórica que nós temos também poderá ser alterada. A gente recebeu hoje o diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional. Diretor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima.